Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Vamos nos colocar em pé na presença de Deus. Ao Senhor toda honra, toda glória, toda adoração. Que privilégio, que bênção, que bom estarmos juntos na presença do Senhor. Que bom que você está aqui. Que bênção de Deus. Você pode falar isso para a pessoa que está ao seu lado? Que bom que você está aqui. Fala para ele, fala para ela. Jesus se alegra. O Pai se agrada em ter você aqui nesta noite. Que bom que você está aqui. Que privilégio, que bênção o Senhor ter concedido essa oportunidade. E você acatou, você aceitou e você está aqui. Deus seja louvado. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler a palavra de Deus no capítulo de número 53, neste início de culto para a glória do Senhor Jesus. Eu quero ler, queridos, a partir do versículo de número 4, Isaías, capítulo 53, a partir do verso 4, um texto, embora do Antigo Testamento, mas que fala sobre um evento do Novo Testamento. É uma palavra profética. Isaías é um profeta messiânico, é um profeta que fez menção do Messias. E esse texto é claro quanto àquilo que nós hoje estamos por celebrar, o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E olha o que diz o texto de Isaías 53, a partir do verso 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ainda em continuidade, o verso 7 diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, mas na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, queridos, olha o que diz o texto: todavia ao Senhor agradou moê-lo, meu Deus, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o conhecimento, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Queridos, nós estamos aqui para celebrar a ceia, o sacrifício de Jesus na cruz, inclusive trazendo a data que comemorada no domingo passado para a noite de hoje, que é a Páscoa. Irmãos, o texto é muito claro, texto este escrito há mais de 700 anos antes do seu acontecimento, e Deus usa o profeta Isaías para falar de forma clara tudo aquilo que Jesus iria passar. O seu sangue foi derramado, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro perfeito de Deus.
Ele levou as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados, pelo seu sangue que na cruz foi derramado. Mas nós precisamos trazer à nossa memória uma grande verdade: que embora tendo sido ele morto, embora tendo sido ele crucificado, louvado seja Deus, porque ao terceiro dia ele ressurgiu, ao terceiro dia ele ressuscitou. O Cordeiro de Deus vive, ele não está morto, ele vive e está aqui entre nós para receber honra e glória, e nós estamos aqui para adorá-lo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Adore ao Senhor. Este culto é para Ele, é por causa dEle. Pode aplaudir o nome dEle. Adore ao Senhor com toda a sua alma, com tudo que você é, para a glória do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você em nome de Jesus. Rei da glória, Deus eterno, santo, Jesus, o Senhor vive, o Senhor reina eternamente. Bendito seja o teu nome. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, nós estamos aqui para glorificar o teu nome. Senhor, venha sobre a tua igreja aqui reunida. Como é bom estar na tua presença, como é bom podermos reunir neste santo lugar e tributar louvores ao teu nome. Seja entronizado, seja glorificado, abençoa cada um dos teus filhos. Senhor, tudo é para a tua honra. Usa este grupo de louvor, que não seja só aqui este ministério adorando, mas toda a tua igreja se envolva agora em um tempo de adoração, com as vozes, palmas, instrumentos e tudo quanto o Senhor tem dado a nós, com fôlego de vida, porque o Senhor é digno de ser adorado, de ser exaltado. Abençoa o teu povo, a tua igreja nesta noite, para a tua glória é que oramos, em nome de Jesus, amém, amém. Mais uma vez, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluias, paz Senhor a todos, amém, aleluias. Assim como Deus se entregou por mim, por você, que nós possamos entregar o nosso coração para Ele essa noite. E muitas vezes você fala: pô, hoje eu não estou bom, Senhor, para adorar. Feche seus olhos e clame o Espírito Santo mesmo assim, que eu creio que Ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida hoje, amém? Aleluias. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito,
Aleluias, aleluias. Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos neste momento. Aleluias. Senhor maravilhoso Pai, nós pedimos perdão, Senhor, porque essa cruz era nossa, Senhor, mas o Senhor se entregou por nós, e nós somos gratos, ó Pai. Não há, Pai, preço que pague, Senhor, mas que o Senhor possa, neste momento, Senhor, falar sobre cada coração, Senhor, que mesmo nós semos falhos e pecadores, ó Pai, que o Senhor possa falar conosco. Nós te pedimos perdão, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo venha fluir sobre a Tua igreja, Pai, porque o Senhor não ficou, Senhor, dentro daquela tumba. O Senhor ressuscitou para que nós estivéssemos aqui essa noite, ó Pai. E nós desejamos e almejamos a Tua presença sobre a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo venha derramar do Teu poder aqui essa noite. Aleluias. Santo,
Graças a Deus, poder estar assentados na presença do Senhor Jesus. Que nessa noite você seja alcançado por essa graça que nos envolve, e que você verdadeiramente sinta-se maravilhado com a glória, com o mover, com o poder de Deus. Querido, abra o seu coração, em nome de Jesus, que nada, verdadeiramente nada, impeça você de fluir, de mergulhar nesse rio de Deus, e sabe, mergulhar em águas profundas para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. É interessante que, fazendo uma comparação do que é realmente, por exemplo, o ato de mergulhar, quando um mergulhador coloca aquele tubo nas costas em um mar e ele pode adentrar o oceano. E é certo que todos aqui já viram documentários, e quem sabe você até mesmo já teve essa experiência de ver aquele mundo que é debaixo da água, não é? Coral, peixes, a beleza da criação de Deus, sabe? Essa ideia do que é o profundo, e coisas que, nesse sentido que estamos falando, você não percebe na superficialidade. Você não tem como detectar e mensurar e perceber o que é, a não ser que você mergulhe. É certo que a gente sabe por ouvir falar de alguém, eu nunca tive essa experiência, mas deve sem dúvida alguma ser algo maravilhoso. Mas quando você ouve alguém falando que teve uma experiência com Deus, algo sobrenatural, você também fica, meu Deus, que coisa linda, que maravilhoso. Mas, queridos, uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você experimentar. Alguém falar, poxa, eu fui no determinado lugar, que comida boa, uma fruta, um lanche, sabe, uma alimentação, algo que desperta você o desejo de comer, e aquilo, quem sabe, até lhe causa água na boca, né? Poxa, mas que vontade, e de repente, quando você está com fome, o negócio fica mais difícil ainda, né? Mas você não sabe, você imagina. Queridos, a vida com Deus, ela não é no sentido do que eu ouvi falar, do que o outro vivenciou, do que o outro experimentou, do que a pessoa veio e compartilhou o testemunho do milagre que ela vivenciou, e isso nos impacta, isso realmente mexe com a gente. Mas há uma grande diferença quando eu vivencio aquilo, e eu saio de tão somente ser um espectador daquele que vê acontecer, e eu passo a vivenciar. Isso é diferente. Mergulhe mesmo, sabe, adentre esse mar que é a glória de Deus, e seja cercado pela presença de Deus, e vivencie, sabe, a tal ponto que você não quer mais sair da presença de Deus, e que você verdadeiramente almeja, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, porque a glória do Senhor, ela nos atrai, e quando assim acontece, nós desejamos mais, mais e mais do nosso Deus. Que coisa linda. Hoje nós estamos aqui por causa dele, porque ele vive, celebrando a Santa Ceia e tudo quanto Deus tem feito e ainda há de operar para a glória do nome dele. Queridos, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós queremos orar, interceder por essas vidas, por esses pedidos, sempre crendo no poder da oração. Hoje ainda a gente vai ter o momento da ministração da ceia. As crianças têm inclusive uma apresentação. Eu reforço o que disse no início do culto. Domingo passado, queridos, foi, né, a data comemorativa da Páscoa, não é? A Páscoa, nós sabemos o que é num conceito bíblico. O conceito comercial da Páscoa não tem nada a ver com o conceito bíblico. No conceito comercial você vai ver ovos de Páscoa, né? O termo adere à própria palavra Páscoa, coelho, não é? E esse é o conceito comercial. O conceito espiritual bíblico não tem nada a ver com coelho, tem nada a ver com chocolate, tem nada a ver. O conceito bíblico, queridos, se tem a trazer um animal como referência, esse animal não é o coelho, é o cordeiro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. É o cordeiro. E não tem nada a ver com chocolate, tem a ver com sangue. Precioso sangue que foi derramado. De quem? De quem, queridos? De Jesus. Ele é o cordeiro. Depois a gente aborda um pouco mais sobre isso.
esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Jesus, o Cordeiro, o sangue derramado, a crucificação, a ressurreição, isso é Páscoa, para a glória de Deus. Daqui um pouco a gente reflete sobre essa verdade, e consequentemente por conta disso, que não celebramos o culto de Páscoa no domingo passado, porque estava tendo acampa dentro. Os jovens, por ocasião ao feriado, desde a sexta-feira ficaram aqui até no domingo pela manhã, né, num acampa dentro, um trabalho lindo, maravilhoso que foi realizado. O pregador que esteve com eles pregou no domingo à noite, e decorrente a esse evento, nós entendemos que até para dar mais oportunidade ao pregador, nós transferimos o culto de Santa Ceia para hoje, que é o terceiro domingo, mas que de costume é realizado no segundo domingo. Mas hoje, então, estamos celebrando a ceia, uma mensagem de Páscoa, mesmo porque ela tendo acontecido, até porque a Páscoa anualmente não é na mesma data, não é no mesmo calendário. No ano que vem já é um outro domingo, é um outro dia. No entanto, certamente nós fazemos menção desse evento que tem muito a nos ensinar. Então, por isso, hoje nós estamos na celebração da Páscoa, deste culto de Páscoa, para a glória do Senhor Jesus. E antes de ter a oportunidade com as crianças, eu quero orar pelos pedidos de oração. Eu quero aqui, inclusive, agradecer e pedir oração, ainda pela minha esposa Solange. Ela não está conosco, ainda está tendo dores. Ela esteve internada desde o domingo passado e teve alta na sexta-feira. No entanto, ainda decorrente das dores, né, não pôde estar com a gente hoje e vai precisar passar por uma cirurgia, né, que é a retirada da vesícula, justamente que está causando esses incômodos, essas dores. Mas eu louvo e agradeço a Deus pela oração da igreja, que eu sei que isso faz toda a diferença. Peço que continuem orando, que essa cirurgia já seja, né, definida, marcada o quanto antes. E como tem muitos que já passaram por essa experiência, dizem, né, tirando a vesícula, resolve muito. Então eu conto com as orações da igreja por ela. Ainda em oração, irmãos, tem dado, e todos talvez tenham percebido isso, muito caso de dengue. Lá no hospital estava, né, de companhia para minha esposa, muito mesmo caso de dengue, né? Muita gente. Inclusive está aqui com a gente a irmã Silvana, até estava lá no dia, né? Foi diagnosticada aí com essa questão de dengue. A Letícia não está com a gente, né? Cadê a Ivan? Vamos orar por ela, também motivo de dengue. O presbítero Jean, queridos, não está com a gente, né? Foi agora há pouco para o hospital. A Jennifer, sua esposa, o levou, e os sintomas relacionados à dengue. Então, muita gente mesmo. Vamos orar para que o Senhor nos guarde. É certo, queridos, que tem a nossa parte. Qual é o melhor combate contra a dengue? É eliminar o foco do mosquito, da sua reprodução. E isso todo mundo está cansado de saber. Como que se faz isso? Evitar água parada. Então dá uma olhadinha lá na sua casa. Eu sei que às vezes não é você, é o vizinho, né, que não toma cuidado, deixa acúmulo de água de forma indevida, criadouro, e por aí vai a multiplicação. E é certo que quanto mais pessoas contaminadas, mais pessoas, né, que está com a dengue, esse mosquitinho vai lá, pica e pica o outro, e aí vai essa transferência, né? Então, façamos a parte, fisicamente falando, né? Dá uma olhadinha lá na sua casa, todo e qualquer acúmulo de água, evite isso, para que não haja essa proliferação do mosquito. Certo, irmãos? Amém? Igreja tem ação social, irmãos, é tudo ligado. Nossa vida lá fora não está desconectada de quem nós somos com Deus, e isso é responsabilidade nossa. Agora compete a gente orar também, para que o Senhor tenha misericórdia, nos guarde, evite que isso, não é, aumente, e menos casos venham a acontecer, ao contrário de aumentar, no nome de que seja eliminado, né? A gente sabe que é um bichinho pequenininho, mas derruba qualquer gigante. Deus tenha misericórdia e nos guarde no nome do Senhor Jesus. Então oremos em favor dessas vidas, a irmã Nair, né, pela saúde dela também, continuemos em oração, né, o pastor Renato e família, Mateus, né, o bebê, que Deus esteja, né, estendendo as mãos e operando milagre também. Continua em nossas orações. Mais pedido de oração, queridos? Levante a sua mão, seja por você mesmo, por mais alguém. Deus é maior. Você pode se colocar em pé. A gente está numa campanha, queridos, de oração. Na quinta-feira nós iniciamos. Essa quinta-feira próxima agora será o terceiro dia. A campanha é pedindo por milagres. Esse é o tema: vivendo os milagres de Deus. E nós estamos orando.
declarando a cura, o milagre, pedindo mesmo, Senhor, e Deus faz, irmãos. Nós não vamos desanimar, nós não vamos deixar de crer, e eu convido você a vir e fazer parte desse tempo de oração, de campanha, que estamos realizando na quinta-feira, para a glória do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para a gente orar. Vou pedir ao pastor Renato para fazer essa oração por você, pelos nomes, pelas vidas que foram citadas. Deus é maior. Saiba, queridos, há poder no nome de Jesus. Não é um momento qualquer esse, é um momento de oração, de nós chegarmos a Deus, de rompermos os céus. Esse teto não segura, não impede, nós vamos adentrar o trono da graça, sabe, a chegar lá e alcançar graça, misericórdia, e que o Senhor entenda, estenda as suas mãos e opere um milagre em cada vida, em cada pedido. Vamos orar juntamente com o pastor Renato em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, que a paz esteja convosco. Glória a Deus, oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, estamos diante de Ti, Senhor. Tu conheces o nosso coração, conheces a nossa vida, Pai. Estamos aqui talvez chorando por dentro, talvez triste, mas eu sei, Senhor meu Deus, que o Senhor nos revela a Tua palavra e traz no nosso coração alívio, Pai. Porque eu acredito na Tua palavra, acredito que o Senhor existe, que o Senhor é eterno, que o Senhor pode fazer, Pai, mudanças, ó Deus. O Senhor pode transformar água em vinho, Senhor. O Senhor pode transformar aquele que está no leito, Pai, fazer andar, Senhor. Nós acreditamos, Senhor meu Pai. Nós estamos felizes, Senhor meu Deus, que a promessa é chegada até a nossa tenda, até a nossa casa, ó Pai. Pai, eu sei, Senhor meu Deus, que as coisas não são fáceis, mas, Senhor, eu tenho, Senhor, no meu coração, Pai, o melhor de Ti, Pai, que é o amor, de ser sempre fiel, Pai, quando nós não somos, e acreditar, Senhor, na hora que nós não acreditamos, que o Senhor venha, Pai, fortalecer aquele coração, Pai, que está, Pai, neste momento, ó Deus, desacreditado. Fortalece, Senhor, Senhor, meu Deus, desce os Teus anjos, ó Deus, de cura. Fortalece, Pai, liberta, nos dá, Senhor, o ânimo, Pai, a Tua cura, a Tua libertação. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós, Pai, momentos de estarmos diante de Ti, Senhor, fortalecendo, ó Deus, aquele que está acamado, nos fortalecendo uns aos outros aqui na Tua casa. Que o Seu louvor entre no nosso coração, que a Tua palavra, Pai, venha nos quebrantar, e que nós possamos viver na Sua palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. No entanto, não estamos diante de Ti, Senhor. Nos dê paz, nos dê saúde, Senhor. É que filhos e filhas, ó Deus, que está pedindo, Pai, cura, Senhor. Hoje é a noite de cura. Hoje é uma noite, Pai, talvez de quebrantamento. Sabemos que o Seu Filho já morreu por nós, e nós estamos gratos nessa noite, pela essa aliança, por este amor, Pai. Nos dê, Senhor, muito mais minutos na Tua presença. Nos dê horas, Pai, que nós possamos descansar em Ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, viver na Tua palavra. Te amo, Senhor. Te adoro, Senhor. Talvez sou pecador, mas sei, Pai, que somos remidos pelo Teu sangue. E só temos a Te agradecer, Pai. E aqui há filhos e filhas, ó Deus, que está Te agradecendo pelos livramentos também, Pai. Que nesta noite nós possamos aplaudir a Ele, que nós possamos glorificar a Ele, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aplauda ao Senhor o nome de Jesus. Oh, aleluia! Graças a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Pode estar assentado por um instante. Bendito seja o nome do Senhor. As crianças estão prontas, tá ok? Então as crianças podem entrar aqui em cima do altar mesmo. Vai ser preparado o louvor. As crianças têm uma apresentação para fazer neste momento, por ocasião a comemoração da Páscoa. Graças a Deus. Crianças vão subir para poder apresentar. Pode vir, crianças. Isso, muito bem. Só toma cuidado, né? Glória a Deus pela vida das nossas crianças. Sempre fazemos menção da importância, né, dos pais verdadeiramente trazer os seus filhos à casa do Senhor. Olha, que bênção, né? Você sabe que a gente não pode falar assim, né? Uma mais bonita que a outra. Não pode, né? Porque você vai falar, mas quem que é a mais bonita, né? Aí cada pai vai falar, é o meu, é a minha filha, né? Glória a Deus pela vida dessas crianças. Deus seja louvado. São todas lindas, todas abençoadas. Deus abençoe o departamento infantil. Enquanto elas estão se preparando, eu sempre peço, orem, queridos. Orem pelas professoras, orem pelo departamento infantil. E se você já é membro da igreja e sente chamado, o desejo também de ajudar, de trabalhar com as crianças, né, procure a Du. A sua ajuda, com certeza, ela é muito importante e será muito bem-vinda. Ok? Estamos prontos? Amém, glória a Deus. Deus abençoe as nossas crianças, as professoras, departamento infantil. É certo que no domingo passado já houve, né, uma mensagem de Páscoa para elas lá no próprio departamento infantil, e hoje elas puderam fazer essa apresentação ao Senhor, à igreja, para a glória de Jesus. Queridos, eu sempre faço menção de uma coisa: eu não tenho dúvida que cada pai, mãe aqui quer que o seu filho amanhã seja um filho que esteja na igreja, ou seja, servindo a Deus, comprometido com Deus,
firme no Senhor, eu tenho certeza disso. E o melhor meio de que isso aconteça, a melhor maneira desse investimento acontecer, não é? Como que é? É fazendo isso desde quando elas são crianças. Então, pai, né? Presta atenção aqui os pais, olha só. Seu filho não vai querer vir na igreja se você não vem. Você é espelho. Você já parou para pensar, principalmente quanto mais criança, mais é essa inocência. A professora lá na escola pergunta assim: o que você quer ser quando crescer? Aí o filho, na maioria das vezes, eu quero ser, aí ela fala. E normalmente o que ela fala é o que o pai é, ou o que a mãe é. E não se escandalizem quando um filho fala que quer ser o pai, igual ao pai, mas que o pai tem uma vida totalmente indevida. Ele quer ser igual ao pai. O pai faz um monte de coisa errada, porque o pai é referência, o pai é espelho. Então, se o pai, aqui o pai eu falo só, não só a figura do pai masculino, mas pai e mãe, dos pais. Se os pais não dão o devido valor de vir para a igreja, você está dizendo para ele: não precisa, não é importante. Ou seja, o seu filho, a sua filha, também não vai querer vir. Queridos, isso é fato. É certo que há algumas exceções, não é? Existem exceções. Às vezes é até o contrário, né? Às vezes o pai trazer o filho para a igreja é o filho que traz o pai, não é? E glória a Deus pelos milagres que Deus faz. Mas via de regra, você, pai, é o exemplo. Então, eu sempre digo isso nas apresentações dos filhos: seja você o exemplo daquele que valoriza a igreja, o trabalho, os cultos, mostrando para ele o quanto é importante através do seu compromisso com Deus. O seu compromisso com Deus reflete na vida espiritual de seu filho. Eu vou repetir de novo, você deu para entender? Presta bem atenção aqui. O seu compromisso com Deus reflete na vida espiritual do seu filho. Percebe? Né? Anota isso. O seu compromisso com Deus reflete na vida espiritual do seu filho. Reflita sobre isso, no nome do Senhor Jesus. Eu chamo o grupo de louvor para adorarmos a Deus com mais uma canção. Nós vamos adorar o Senhor com mais um louvor, queridos, e na oportunidade também, com muita alegria, contribuir com a obra de Deus. Nós vamos ofertar, nós vamos dizimar, vamos nos colocar em pé na presença de Deus. Eu vou pedir para colocar a projeção aqui atrás também. Você pode contribuir tanto de forma física, ou seja, aqui no templo, os obreiros vão passar com a salva, você pode ofertar, você pode dizimar, e você pode contribuir também de forma online. Essa praticidade tão grande hoje, porque diz respeito a devolvermos quanto ao dízimo, né? Devolvermos o que é do Senhor, e a oferta certamente é aquilo que está no seu coração. A Bíblia diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não é por força, você não está sendo obrigado a isso, é um ato voluntário, quanto você desejar. É certo que é uma semente, que quando lançamos, ela germina e Deus nos abençoa. Na matemática do mundo afora, você dá, você perde. Na matemática de Deus, quando nós contribuímos, nós somos abençoados. É a Bíblia que diz assim. Então oferte. Se você ainda não é um dizimista, seja um dizimista. Nós vamos orar, consagrando as contribuições neste momento, orando por você, abençoando a sua vida. E depois, enquanto louvamos o nome do Senhor, a gente vai poder contribuir com alegria. Vou pedir para o servo de Deus, o presbítero Marcelo, fazer esta oração, consagrando as contribuições, orando por você. E assim a gente adora o nome de Jesus. Aleluias. Pai maravilhoso Deus, mais uma vez aqui na Tua presença, Senhor. Viemos agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, ó Pai, pelas bênçãos e as maravilhas, ó Pai. Que o Senhor venha cobrir Teu povo aqui essa noite com Teu sangue, Senhor. Neste momento colocamos dízimos, ofertas diante do Teu altar, Senhor. É somente para Ti, ó Pai, que o Senhor venha multiplicá-la, Senhor, que o Senhor venha fazer que a Tua obra venha crescer neste lugar, ó Pai. É que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia! Graças a Deus, poder estar assentados na presença de Jesus, desse amor que nunca falha, que é real, que está sempre presente nas nossas vidas. Deus seja louvado, que o Senhor abençoe cada vez mais a sua vida, multiplicando, prosperando para a glória do Senhor Jesus. Queridos, antes de ministrar a ceia, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vou pedir para estar acendendo as luzes, por gentileza. Eu quero refletir com a igreja na palavra de Deus. Nós fizemos menção, queridos, que hoje é um culto de Páscoa, né? Mesmo como já temos mencionado que a data comemorativa tem ocorrido no domingo passado, eu não poderia perder essa oportunidade de trazer a verdade da Páscoa para a nossa reflexão nessa noite. Eu confesso que eu sempre ministro sobre a Páscoa, eu não vou me ater a todos os detalhes do seu real significado. Para isso eu até gostaria de motivar você. Nós temos o nosso canal na igreja, e lá não tão somente cultos pregados, mas uma oportunidade de estudo mesmo, que ministramos com muito mais tempo, com muito mais detalhe sobre a Páscoa. Então hoje eu quero, dentro desse conceito do significado, fazer uma rápida abordagem para que você possa se encontrar sobre o que é a Páscoa. E aí, ao contrário de trazer como ênfase o significado, meditar com você um pouco mais sobre o propósito da Páscoa. Então, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Eu quero justamente refletir com vocês sobre esse tema, o propósito da Páscoa. Não é? Não vamos nos ater no significado ou o que é a Páscoa, mas o propósito da Páscoa. Capítulo 1 de João, do Evangelho de João, o versículo 29. Graças a Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, continue, eu diria, abençoando por tudo aquilo que Ele já está fazendo nessa noite. Deus está aqui, amém, irmãos? Não, eu vou perguntar de novo, né? Jesus está aqui, amém, irmãos? Amém. Aleluia, Ele está vivo, Ele está aqui. Olha o que diz o texto de João, capítulo 1, o versículo 29, em destaque principalmente a última parte, mas olha todo o texto. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha essa última parte. João avista Jesus vindo ao seu encontro para que através de João ele fosse batizado, e João diz: olha lá, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Feche os seus olhos, ore junto comigo. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa noite. Eu peço que o Senhor continue ministrando, falando ao nosso coração. Carecemos, como precisamos do Senhor, falando, agindo, operando, moldando as nossas vidas para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Então, queridos, deixa eu fazer um rápido apanhado, uma rápida abordagem do que é a Páscoa. A gente já fez menção aqui que a Páscoa não tem nada a ver com esse conceito comercial. Qual é o conceito comercial da Páscoa? Coelhinhos, né? As crianças estão com a gente aqui hoje. Ovo de chocolate pode até ser gostoso, irmãos. Quem não gosta de chocolate, né? Há quem diga que principalmente as mulheres, mas homem também gosta, viu? Pode ter certeza disso. E eu particularmente sou um deles. Gostamos de chocolate, é bom demais, né? Sim ou não? Lógico que é. Mas, irmãos, tem nada a ver com Páscoa. É só um conceito comercial. Coelho, por favor, pai, não associe coelho com Páscoa. Não engane o seu filho. Não, mas tem nada a ver. Coelho não tem nada a ver com Páscoa. Você vai achar até um absurdo herético na internet, querendo trazer o coelho para um conceito da Páscoa, por questão de fertilidade. Tem nada a ver, irmãos. Coelho não é em nenhum ponto, biblicamente falando, pode ser um conceito de outro, mas bíblico, que é o que nós prezamos, não tem nada a ver. E nós precisamos entender que, embora nós aqui estamos declarando a Páscoa em Jesus, que é o que celebramos, a Páscoa ela começa muito antes. E é aqui que eu quero ser rápido com você,
Porque a Páscoa, pela primeira vez, ela vai aparecer no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. E para a gente se encontrar, a gente está falando justamente no período em que Deus está tirando o seu povo da escravidão do Egito. Mas guarde bem essa palavra, escravidão. Deus está libertando, tirando através de Moisés, Arão, o povo hebreu que está lá já há muitos séculos sendo escravos na terra do Egito. E Deus levanta Moisés, conhecemos a história. Deus envia Moisés a Faraó, pedindo para que Faraó liberte o seu povo. E Faraó não liberta, mas deixa eu trazer um ponto aqui, porque Deus assim faz. A Bíblia diz: Moisés, eu vou levar você para libertar o povo do Egito, mas não vai ser fácil não. Não é fácil porque eu não quero, é porque eu, diz o Senhor, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele não liberte logo de início, porque eu quero demonstrar o meu poder e minha grandeza naquela terra. E Deus faz isso, irmãos. Todos, quem sabe, já ouviram falar das 10 pragas. Deus usa Moisés para atuar de forma tremenda, com milagres, prodígios na terra do Egito. A água que se converte em sangue, a praga, dos piolhos das rãs, da escuridão, da chuva de pedras, sabe? 10, sendo que a última é onde ocorre a libertação. A última praga foi a chamada morte dos primogênitos. O que é primogênito? Primeiro filho. Numa casa tinha 10 filhos, o primogênito é o primeiro, primogênito. Todos os primogênitos, inclusive, não só das famílias, mas também dos animais, todos os primogênitos haveria de morrer. Espera aí, pastor, a Bíblia diz que então, uma praga foi lançada sobre o Egito, em que todos os primeiros filhos morreram? Sim. Só o do povo hebreu que não. Por quê? Porque Deus deu uma instrução para o povo hebreu, para fazer uma determinada prática, que a gente vai comentar, porque através dessa prática, os filhos do povo hebreu que fizesse isso, haveria, ao contrário de morte, haveria vida. Então Deus instruiu: Moisés, preste bem atenção, faça com que cada família do povo hebreu pegue um cordeiro. Repita comigo: cordeiro. Não era qualquer cordeiro, era um cordeiro de 1 ano, mas esse cordeiro também tinha que ser perfeito, sem qualquer tipo de... não era qualquer cordeiro, vai esse mesmo, que está mancando, que é cego, que dá trabalho, não, cordeiro perfeito, não era qualquer um. Essa família vai sacrificar esse cordeiro. Diga, sacrificar. Essas palavras são chaves, queridos, para você entender a Páscoa. Cada família vai sacrificar o cordeiro, cada família vai se alimentar do cordeiro. Só que tem algo importante, Moisés: cada família vai pegar o sangue do cordeiro, diga, sangue do cordeiro, e vai passar nos umbrais da porta da sua casa. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é sombra do Novo. O que vemos no Novo é muito de sombra do que tínhamos no Antigo Testamento. E a gente é levado a entender que o que estamos vivendo hoje no Novo também é sombra do que viveremos na eternidade. Mas veja bem, nós falamos sobre libertação, nós falamos sobre cordeiro, e agora, por último, falamos sobre sangue do cordeiro. Esse sangue era passado em cada casa. Por quê? Porque Deus disse: o anjo da morte vai passar. E Moisés, eu estou instruindo vocês, façam isso. Porque onde não houver o sangue do cordeiro, o anjo da morte vai entrar e o primogênito vai morrer. Onde não houver o sangue do cordeiro, o anjo da morte vai passar. E se ali não estiver o sangue, o primogênito morre, vai ter morte. Deus diz o seguinte: esta é a Páscoa.
Perceba que essa é a primeira vez lá em Êxodo que vai aparecer a palavra Páscoa. Dentro desta instituição que Deus está ordenando ao povo hebreu, quanto à última praga que seria lançada no Egito. E é interessante notar que a palavra Páscoa lá no Antigo Testamento, que foi a palavra em hebraico escrito, o Antigo Testamento escrito em hebraico é a palavra Pesach. E essa palavra tem o seguinte significado: passar por cima, ou poupar. É interessante que na própria língua inglesa, Passover, passar sobre. Ou seja, toda vez que o anjo da morte adentrasse, ouvisse numa casa, aqui tem sangue, aquela casa era poupada, não tinha morte. E Deus está falando o seguinte: anualmente, todos os anos, vocês vão celebrar a Páscoa, para lembrar o que eu estou fazendo e libertando vocês da escravidão do Egito. Queridos, eles sacrificaram o cordeiro, comeram da carne do cordeiro, passaram o sangue, e a família estava reunida, porque na meia-noite o anjo começou a passar na terra do Egito, e onde não tinha sangue, tinha choro, seja no momento ou ao amanhecer, um pranto se ouviu grandiosamente na terra do Egito, porque todos os pais acordavam, e o primogênito estava morto, inclusive o filho do faraó, o rei do Egito. E é aqui justamente que ele chega: vai embora, some com você, eu não quero mais. A última praga, a Páscoa, trouxe a libertação do Egito. O que tudo isso tem a ver conosco hoje? A gente trouxe um rápido apanhado, um resumo da Páscoa no Antigo Testamento. O que tem a ver com a gente hoje? Queridos, perceba bem o texto que nós lemos. Jesus é o Cordeiro de Deus. Cordeiro lá no Antigo Testamento. Perceba que eu disse que não era qualquer cordeiro, tinha que ser um perfeito. Jesus é perfeito, sem pecado, sem mácula, sem engano, sem erro, perfeito. A exigência era de um sacrifício de um cordeiro perfeito. Jesus não morre na Páscoa por ironia do destino, foi providência por um decreto e um plano de Deus, tinha que ser ali. Jesus se reúne com os seus discípulos, a última ceia, para quê? Para celebrar a Páscoa. E ele está dizendo o seguinte, queridos: esse aqui é o meu corpo que é partido por vós, eu estou entregando ele por vocês. Quem não come do meu corpo, da minha carne, não é literal, entenda bem isso, não tem parte comigo. Esse é o meu sangue que é derramado. Queridos, lá no Antigo Testamento, eles comeram do cordeiro, e eles usufruíram do sangue para a sua casa. Só que agora aqui já não é um conceito de casa, é um conceito individual. Porque também todos nós precisamos aceitar, porque assim como um cordeiro foi morto lá, Jesus é o cordeiro que foi sacrificado, é o sangue do cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo, como lemos e declarado por João, para que nós pudéssemos também, e aí a palavra associada à escravidão do Egito, também, que outrora éramos escravos, agora sermos libertos, não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Da escravidão que nos leva para uma vida eterna sem Deus. E assim como se não tivesse o sangue lá no Egito, hoje também, se sobre a minha vida, sobre a sua vida, entenda bem, não tiver o sangue, não tem vida, porque é o sangue de Jesus que nos cura, que nos liberta, que nos comprou e que nos dá o direito da salvação. É Ele quem nos remiu. O sangue do Cordeiro diz respeito à libertação, a pagamento de preço, a pagamento de dívida, diz respeito a resgate, a remissão, mediante o pagamento de um preço, a libertação. Bendito seja o Senhor. Isso é Páscoa. Isso é o real significado da Páscoa. Mas eu disse para você que eu não quero me ater quanto a essa verdade do significado, mas o propósito. E é certo que isso já destaca na sua mente e já traz ao seu entendimento.
Porque se por sua vez era para a libertação da escravidão do Egito, também nós sabemos que o propósito do Cordeiro de Deus, Jesus, ter sido morto é para a nossa libertação. Mas isso nos leva a algo não tão somente num momento, em um único ponto, mas numa verdade contínua. O que eu quero dizer? Que Jesus foi morto para nos reconciliar com Deus. Irmãos, sabe quem é que nos condenava? Não é o diabo. Tem gente que pensa que Jesus foi morto para satisfazer uma exigência do diabo. Não, o diabo não tem exigência nenhuma, ele não tem direito nenhum, irmãos. O diabo não tem nada para exigir de Deus, ele já está declarado. O diabo não tem nada para pedir, Deus não tem que... Às vezes você vai ver até figurinhas na internet aí, Jesus, simbologia, né? Fazendo quebra de braço com o diabo. Irmãos, que diabo eu queria que... Entendeu? O diabo não chega nem aos pés de Jesus. Ele é um fracassado, um derrotado. Não tem poder. Nós não devemos subestimar o nosso adversário. O que eu quero dizer é que Deus não precisa medir força com ele. Deus não deve nada para ele. A satisfação, percebe o texto que lemos no capítulo 53, na abertura do culto, da profecia de Isaías, quanto ao cordeiro que seria morto. O Senhor agradou moê-lo. E o que eu quero dizer é que aquela era uma satisfação divina. Por quê? O propósito da Páscoa, para que Deus não condenasse a mim, a você, Ele condenou o próprio Filho na morte de cruz. Você consegue entender isso? O porquê, queridos? Se isso não mexe com você, irmãos, misericórdia, atentemos para essa verdade, porque Jesus foi morto por nossa culpa, e Deus agradou moê-lo, e a Bíblia diz que ele viria as consequências da sua morte, e se alegraria. Como assim? Ele olharia para trás. Hebreus, inclusive, no capítulo 12, vai dizer que Jesus suportou a vergonha, a humilhação da cruz, tendo a alegria do gozo proposto, ou seja, a consequência do que isso resultaria na sua morte, no nosso lugar, era muito maior do que o problema que ele estava enfrentando quanto à morte na cruz. Meu Deus, irmãos, o que Jesus está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo, é que isso era por você, era por mim. A proposta dessa mensagem é como nós estamos correspondendo a esse amor. Porque Deus nos ama tanto, que mesmo tendo sido nós quem ofendemos a Ele, é Ele quem vem atrás de nós. Mesmo tendo sido nós quem pecamos e quem fizemos mal contra o Senhor, é Ele quem proporciona meios para nós nos reconciliarmos. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas por meio de Jesus fomos reconciliados, tornamos amigos de Deus. Mais do que isso, tornamos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Que tremendo isso! Agora o Pai fez isso por nós, e nós estamos aqui nesta noite, nesta celebração, neste culto, e Deus espera que venhamos entender o propósito da Páscoa. E qual é o propósito da Páscoa? Correspondermos ao seu amor, nos voltarmos para Ele, é o significado da libertação, mas que isso traz para nós uma continuidade de vida, em que devemos sim, diariamente desfrutar, num relacionamento com Ele, para a glória do nome do Senhor Jesus. O que o Pai está dizendo é: filho, eu quero você na minha presença. Filho, eu te amo tanto, que eu dei o meu filho, o que eu tinha de mais precioso, para estar com você. Eu dei o meu filho, para eu poder estar com você. E quantos de nós estamos fugindo de Deus? Quantos de nós, queridos, o Pai e nos ama tanto, Ele quer ter um tempo conosco, quer se relacionar. Quando Deus cria o homem no jardim do Éden, queridos, diz a Bíblia que Ele descia na viração do dia, e tinha um relacionamento ainda antes da queda, com Adão, com Eva. E que relacionamento deveria ser aquele, ainda sem pecado? Que pureza, que maravilha, que glória! Mas Adão trocou o relacionamento com Deus por causa do pecado. E a Bíblia diz: se por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem entrou a vida, a salvação. Este homem é Jesus, o Deus homem, o Deus, o verbo encarnado.
para nós, queridos, essa é a maior ênfase dessa mensagem. Relacionamento com Deus é o propósito da Páscoa. Eu não me refiro ao seu significado, como já abordado, mas o amor de Deus é tão grande que Ele entregou o seu Filho para nos levar para a presença dEle. E às vezes nós estamos trocando, nós estamos substituindo o prazer que deveríamos ter em Deus por prazeres supérfluos, passageiros, por coisas que não agradam o Pai. E sabe o que nós estamos fazendo? Embora isso não tendo sido dito de forma verbal, nós estamos negando o Senhor. Às vezes a gente quer falar, né? Se eu chegar lá no céu, eu quero ter um momento com Adão e brigar com Adão, como se isso fosse possível, né? Mas aquela ideia de insatisfação, como Adão foi capaz de fazer isso? Quantos de nós estamos fazendo pior do que Adão, irmãos? Entendeu? Adão errou, a gente também está errando, porque a gente é muito mais fácil reconhecer o erro no próximo do que reconhecer o erro em nós, não é verdade? É interessante isso. Porque às vezes a pessoa pergunta para você, fala para mim algumas das suas qualidades, e você para, eu sou paciente, eu sou uma pessoa perseverante, sou uma pessoa educada, e você vai falando, aí agora fala algumas dos seus defeitos. Defeitos? Defeitos? Aí parece que é difícil, né? Mas aí, e o fulano? Fulano, misericórdia, só o sangue do Cordeiro, ser igual. É tão fácil, né? A gente acha o problema nos outros tão facinho, mas quando é a gente, parece que não tem problema nenhum. A gente acha o problema em Adão, mas não acha na gente, né? Irmãos, como é que estamos correspondendo? Como é que nós estamos lidando com o real propósito da Páscoa? O propósito de nos aproximarmos. E o que eu quero que você entenda, que o Espírito Santo rasgue o seu coração, e que isso fique martelando na sua mente, nos seus pensamentos. O Pai entregou o seu Filho para morrer na cruz, porque Ele me ama, e porque Ele quer se relacionar comigo. Ele quer ter um tempo comigo, Ele me ama tanto. E é certo que nós sabemos que não é só nesse conceito de dia a dia, de culto, de particular com Deus, mas é principalmente na eternidade, porque a morte de Jesus diz respeito à vida eterna, ao que Ele fez por nós nessa vida, mas num apontamento futuro, da vida eterna com Deus, da eternidade com o Senhor. Caso contrário, também teríamos uma eternidade, mas uma eternidade de terrível sofrimento. Meus irmãos, eu queria que você refletisse isso, nessa mensagem breve, mas de uma grande importância para nós. Como é que nós estamos correspondendo ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ao Cordeiro Pascal, ao Cordeiro que tira o pecado? Jesus fez tudo. Jesus abandonou tudo. Nada do que você e eu renunciarmos será comparado ao que Jesus abriu mão. Jesus abriu mão do céu. Jesus tornou-se homem para assumir uma culpa que não era dele. Ninguém aqui gosta de ser culpado, quanto menos por sem ser culpado, né? Sem ter motivo disso. Jesus assumiu uma culpa que não era dele, um pecado que não era dele, a culpa que era minha, sua, e o Pai descarregou a sua ira sobre o Filho, para não descarregar sobre mim, sobre você. Como estamos correspondendo a esse amor? Porque o Pai nos ama tanto, que entregou o seu Filho, para que você e eu venhamos crer nele, venhamos ter a vida eterna, mas mediante já a uma vida de relacionamento. Quem ama quer estar junto, irmãos. Quem ama quer estar próximo. Quanto mais junto, quanto mais tempo junto, melhor. O quanto temos amado o Senhor, o quanto temos correspondido ao Senhor, o quanto temos declarado, não verbalmente, mas através das nossas atitudes e práticas, o quanto tudo isso é verdade na minha e na sua vida. Coloque-se em pé na presença de Deus. Eu quero orar com você no nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei, queridos, como que está o seu coração. Não sei. Eu não sei como o Espírito Santo está falando no particular
de cada um. Mas uma vez que você entendeu o significado da Páscoa, e eu rapidamente abordo o propósito dela, nós não podemos fugir disso, queridos. A gente vai celebrar a ceia, que é a nossa Páscoa mensal, porque a ceia que nós celebramos mensalmente é um ato da Páscoa, ainda que anualmente tenha a sua data comemorada, mas isso aqui é a Páscoa, é comer do corpo do Cordeiro, de forma simbólica, é beber do sangue do Cordeiro, de forma simbólica, mas que ainda que de uma forma simbólica, de uma representatividade espiritual verdadeira, porque Ele se entregou. E a ceia, queridos, ela nos remete ao propósito da Páscoa, comunhão, comunhão com o corpo de Cristo, comunhão com o Cordeiro de Deus. E nós mencionamos que, embora tendo sido Ele morto, Ele vive, Ele está aqui, Ele contempla o meu e o seu coração, a minha e a sua vida. Eu pergunto novamente, como estamos correspondendo? O que eu quero que você sinta esse amor de Deus, o quanto Jesus ama você, o quanto o Pai ama você, amor esse, que venha verdadeiramente consumir a minha e a sua vida, e não vejamos outra atitude, a não ser nos lançarmos nos braços do Pai, sem reservas, e queremos viver inteiramente para Ele, com Ele. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, ó Deus, esta breve mensagem traz para nós uma profunda verdade. Eu sei, ó Deus, que às vezes a nossa mente é tão falha, que não conseguimos compreender a plenitude de tudo isso, mas Espírito Santo testifica no nosso coração. Espírito Santo faz queimar, faz arder, faz compreender. Palavras não são suficientes, mas faça-nos lembrar do que Jesus passou, como vamos lembrar agora, trazer a memória do sacrifício de Jesus pela ministração da ceia. Mas faça, Senhor, com que vidas de verdade entenda o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor fez tudo o que fez quanto ao Cordeiro ser morto, para estarmos com o Senhor. O Senhor olhou para nós com um olhar de amor, porque se o Senhor fosse olhar para nós, Pai, com um olhar de ira e de, ó Deus, desprezo, nós não estaríamos aqui, mas o Senhor nos amou incondicionalmente, e aqui nós estamos. Então nos recebe e nos faça enxergar tudo isso, faça-nos refletir e faça-nos viver toda esta Tua palavra para a Tua glória. Senhor, é só o Senhor para fazer isso. Então eu clamo pedindo que esta palavra traga resultados, que não sejamos só ouvintes, mas que venhamos viver ao compreender o que o Senhor espera de nós, que venhamos corresponder à Tua vontade, à Tua palavra, de nos relacionarmos com o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dizer amém? Amém. Se assente por um instante na palavra, na presença de Deus. Queridos, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é lindo, né? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu convido os obreiros a nos ajudar, convido o presbítero Expedito para nos ajudar também. Nós vamos participar da ceia do Senhor. É um mandamento, é uma ordem, é um sacramento. Nós temos 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Inclusive mês que vem, com a bênção e graça do bom Deus, nós estaremos celebrando o batismo. Olha que coisa linda, que coisa boa, bênção de Deus, irmãos. O batismo é um mandamento, e o batismo nos insere à igreja, ao corpo de Cristo, e dá para nós o privilégio, né, de participarmos da ceia do Senhor. E nós temos aqui 2 símbolos especiais, né? Aqui temos 2 elementos, queridos, tão simples, mas tão especiais. Pão, pequeno pedaço de pão, mas que significa, que simboliza o corpo de Cristo. Neste cálice tem um suco de uva, que simboliza
o sangue de Jesus. A palavra de Deus diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e diz: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O texto ainda diz, queridos, que todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele ainda não voltou. E é por isso que mensalmente nós estamos aqui novamente, trazendo a memória. Porque um dia Ele vai voltar. Aí nós não estaremos mais aqui. E eu não vou estar mais aqui, irmãos. E eu espero que você também não. Por quê? Nós estaremos ceando com Ele na eternidade. Bodas do Cordeiro, com o próprio Cristo. Que coisa linda! Então nós estamos trazendo à memória o sacrifício de Jesus. E Jesus sofreu muito, irmão, sofreu demais. Fisicamente, mais do que tudo, espiritualmente. Para que você e eu pudéssemos estar aqui. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa Páscoa. Não é chocolate. É o corpo e o sangue de Jesus, que nos dá o livre acesso ao nosso Deus, à eternidade, à vida eterna com Jesus. Nós vamos participar da ceia, e a palavra de Deus continua dizendo nos versos abaixo, cada um, pois examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós entendemos, à luz da Bíblia, que é importante que você já seja batizado nas águas para participar. Se você ainda não é batizado, nos procure, para que você possa fazer parte da próxima turma de batismo. Dê o seu nome. É um mandamento, queridos, não é uma opção. Se você quer servir e viver com Jesus de verdade, o batismo é um caminho inevitável. Tem que batizar. Se você é membro desta igreja ou não, mas é membro, deve participar. Agora, se a sua vida está errada, tem coisa a ser consertada, conserta a sua vida. Se você sabe porque você é batizado e tem coisa errada, porque você conhece a palavra de Deus, eu não estou aqui julgando e não estou aqui apontando, a Bíblia diz: examine-se, pois, a si mesmo. Conserta a sua vida, peça perdão a Deus, mude. O que está errado? Conserte, para que você possa participar da ceia também. Nós não estamos apontando, é um autoexame. Mas se você não estiver preparado, conserte. E no próximo domingo de ceia, quando ceiarmos, você venha participar também. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então não faça isso. Conserte a sua vida. Veja o que está de errado. O Espírito Santo fala ao seu coração. Se você já é batizado, acredita-se que você conhece a palavra. E pela palavra você sabe o que é certo e o que é errado. E que assim possamos participar da ceia do Senhor. Eu vou pedir neste momento, enquanto o grupo de louvor estará adorando a Deus, cantando ao Senhor, que todos os que vão participar da ceia, coloque-se em pé. Os obreiros estarão distribuindo pão, cálice, mas ainda não coma. Perceba bem, ainda não beba. Depois que todos estiverem, não é, com o pão, com o cálice, aí sim nós vamos orar, consagrando os elementos e participar da ceia do Senhor. Coloque-se em pé, você que vai participar. Vamos juntos adorar, louvar o nome do Senhor Jesus. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança, as lembranças a mais querida, prova linda do amor que levou Jesus à cruz, quando foi por nós partido como sacrifício vivo.
cresce a confiança no teu puro e eterno amor, que levou Jesus à cruz para que a nós fosse dado pelo sangue derramado o perfeito acesso a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, em eterno laço de amor, em uma voz e coração, adoramos hoje a ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, dos que vão participar, todos pegaram do pão, do cálice. Esperar que os obreiros aqui recebam. Nós vamos orar, consagrando o cálice, o pão, para que possamos juntos participarmos da ceia do Senhor. E que você possa, após o momento de oração, se você puder fisicamente, dobre os seus joelhos, mesmo você que não vai participar. Por quê, queridos? Nós vamos ter um momento de oração. E essa oração é o que é de gratidão. Agradeça. Se você sentir vontade de chorar, chore na presença de Deus, irmãos. Dá liberdade nos dons do Espírito. Nós estamos aqui em comunhão com o Senhor, em comunhão com o Pai. Que coisa linda! E que você possa, de verdade, se entregar a Ele em oração, em gratidão. Senhor, em nossas mãos estão aqui símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Nós queremos neste momento cumprir o mandamento do Senhor, participando da ceia, e por isso consagramos esses elementos. Permita-nos participar, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, que ao participarmos, ó Deus, renovamos o pacto com o Senhor, a nossa aliança com o Senhor, a nossa vida como parte do corpo de Cristo. Abençoa, Senhor, a igreja na comunhão com o Senhor. Nós consagramos o pão, consagramos este suco de uva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem comer do pão e depois também beber deste cálice. Aleluia. Quando puder, dá para os seus joelhos. Agradeça a Deus. Exalte o nome do Senhor. Se entregue a Ele. Se renda a Ele. Ele se faz presente neste lugar. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 oh.
Senhor. Adore o nome dEle. Ele está neste lugar. Aleluia. Quebrantado no seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, não consigo. Quebrantado no seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, Sim, Jesus. gentilmente Oh, aleluia. me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado no seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado no seu amor. Quebrantado no seu amor. Pode aplaudir o nome dEle, o nome de Jesus. Oh, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Quantos estão abençoados? Diga amém. Amém, glória a Deus. Fique em pé, pode ficar em pé, a gente já vai orar agradecendo a Deus. Rápidos avisos e certamente o Senhor há de nos conduzir em paz aos nossos lares, abençoados para a glória do Senhor Jesus. Queridos, quanta coisa boa Deus tem nos proporcionado, tantos momentos de bênção tremendos. Eu quero lembrar que na semana temos os encontros nos lares, que são as nossas células, de segunda a quarta-feira. Segunda, terça, participe, querido. Se você ainda não participa de uma célula, eu digo com toda certeza, você está perdendo. Abençoe você mesmo. Participe de um desses encontros nos lares e vai ser uma bênção para a sua vida. Quinta-feira, eu mencionei aqui, nós teremos a continuidade, né? Se quiser até colocar, Vivendo os Milagres de Deus. Quinta-feira agora vai ser o terceiro dia da campanha. O pastor Marcos estará pregando. Então será uma bênção. Eu tenho feito 3 pedidos sobre essa campanha. Primeiro, venha. Porque a gente quer milagres, mas a gente não quer buscar. Às vezes a gente vive mais naquela, não, fulano, ora por mim. É bíblico pedir oração. É bíblico. Paulo fez, o grande apóstolo Paulo. Mas Deus nos leva a orar. Venha buscar, primeira coisa. Segundo, jejue. Na quinta-feira, esteja em jejum. Nós estamos falando de milagres. E em terceiro lugar, não seja egoísta. Convide alguém, né, para que venha e seja abençoado junto com a gente. Esses 3 pedidos dentro dessa campanha. E, queridos, o presbítero Edgar, cadê o Edgar? Aqui atrás, aqui no meio aqui. Ele até nos procurou hoje, pastor, eu queria vir aqui na parte da manhã para orar na igreja. Eu falei, que bênção, irmãos, que a gente mais precisa de oração. Então o servo de Deus estará aqui na igreja de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 7h30, para oração. Então, se alguém quer fazer bom uso desse tempo, porque pode ser oportuno para você diante do seu horário de compromisso, vir aqui ter um tempo de oração. Pastor, eu não consigo, eu tenho horário, mas se você quiser vir orar 20 minutos, meia hora, 10 minutos, passar aqui e orar, né? Então o servo de Deus, né, procurou e está com esse desejo. Então a igreja estará aberta aqui das 6h30 da manhã até as 7h30 para oração. Não é culto, você chega aqui e vai ter o seu tempo com Deus, tá?
Domingo que vem, queridos, nós teremos a nossa manhã de escola bíblica dominical, a aula de batismo, e nós vamos fazer um relógio de oração. O que é o relógio de oração? Vai estar tendo a escola dominical, mas a partir do término da escola dominical, até às 7 horas, que é o horário que começa o culto, alguém orando. Relógio de oração é isso, sempre tem alguém orando. A gente vai montar uma escala com a liderança, mas eu queria motivar você no domingo que vem, domingo que inclusive é o dia do Senhor, é certo que todos os dias são, mas é um dia específico, e venha orar, seja depois da escola dominical, seja um período da tarde, antes de começar o culto. Aliás, antes do culto, tem uma salinha de oração aqui, que você pode ir lá orar já, todo domingo, tá bom? Aqui, por fora aqui, a minha esquerda e a direita da igreja, a segunda sala. Então, ore, oração, caminho, irmãos, é o caminho. A gente viveu o milagre, o sobrenatural, para a gente viver o avivamento do Senhor. Então, a gente vai trazer maiores informações durante a semana, através do grupo informativo, relógio de oração, no domingo que vem, que inclusive na parte da noite será o culto missionário, para a glória de Deus. Muito bem, em pé como você está, quero orar com a igreja. A nossa gratidão por você que tem contribuído com os alimentos, a cesta básica. Se você não pôde trazer hoje, traga durante a semana, que o Senhor multiplique e prospere mais e mais na sua vida. Ore junto comigo. Obrigado, Senhor, por essa noite tão maravilhosa. Que bênção. Nós estamos encerrando o culto, mas não o nosso relacionamento com o Senhor. Continua conosco. Ao irmos embora para nossa casa, ou quem sabe alguém para algum compromisso, que esta semana que iniciamos seja uma bênção. Guarda a igreja, livra do perigo, do mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor, e que possamos corresponder a este amor demonstrado na cruz do Calvário, a Páscoa, que é a nossa libertação para uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor. Abençoa cada família, as crianças, os casais, pais, mães, cada vida, cada casal, cada família. Tudo, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, é que oramos em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Toda a igreja diga amém. Então aplauda o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Cumprimente uns aos outros com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.